Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar de tokenização. É um assunto importante. Cai na prova, caiu no meu exame, mas não foi nada de outro mundo. Não foi nenhuma pergunta difícil. Vocês só precisam saber o que é, tá? E uma observação muito importante que a Microsoft deixa sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. Bom, para começar, o token, você já deve ter ouvido falar. Se você trabalha muito com chat GPT, né? No chat GPT fala lá, você tem tantos tokens para usar por mês. Mas o que é esse tal de token? Bom, resumindo, muito resumidamente para você, token é como se fosse cada palavra do nosso texto, tá? Não tão simples assim, mas você pode encarar assim por hora, ok? Então, passando aqui para o próximo slide. Então, como a máquina consegue entender a gente, como ela consegue interpretar o que está sendo dito, como ela consegue também falar, como é que ela consegue escrever para nós? Tudo isso através de tokenização. Então, reparem aqui. Olha só que eu tenho um texto bruto. Esse texto passa por um pré-processamento, ok? E aí, depois desse pré-processamento, eu tenho a geração de tokens, que é essa parte aqui. E aí a gente tem o treinamento para gerar o modelo, tudo aquilo que vocês já conhecem lá de machine learning, a gente tem aqui. É a mesma coisa, tá bom? Então, o que acontece aqui? O que é essa geração de token? A geração de token nada mais é do que você pegar o texto bruto e separar cada palavra ali. E aí, cada palavra vai corresponder a um token, ok? Mas você tem alguns contextos para definir esses tokens, tá bom? Vamos falar disso já, no próximo slide. Mas agora, depois que a gente treina um modelo, o que acontece? O que a gente pode ter de tarefa? O que a gente pode extrair do processamento de linguagem natural? Então, nós temos a análise de texto, que é uma forma mais geral de análise de texto. A gente vai falar dela. A gente tem mineração de opiniões, que é, por exemplo, a época de eleição. Isso ocorre muito. A gente varreu o Twitter, varreu o atual X e minerar as opiniões ali. Então, você separa um nome de um candidato e aí você roda um algoritmo que vai verificar a quantidade de opiniões positivas e negativas. Isso aí é a análise de sentimentos relacionado àquele determinado candidato. Nós temos tradução automática, que eu já falei. Nós temos o resumo, que é a capacidade do computador da máquina ler o seu texto e retirar dali as partes mais importantes, as partes essenciais. E também temos aí a parte conversacional. A gente já falou sobre isso, né, com bot, por exemplo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esse token. Bom, com relação ao token, como eu falei para vocês, naquele processo que acabamos de ver, é feita a separação das palavras do nosso texto em palavras únicas, ou então um grupo de palavras, tá bom? E aí você pode fazer um processamento no seu texto antes, né? Antes de treinar e gerar um modelo para que essa tokenização fique melhor. E o que ocorre? Essas duas observações aqui são deixadas pela Microsoft, são retiradas inclusive da página deles, ok? Normalização do texto. Antes de gerar tokens, você pode optar por normalizar o texto, removendo pontuação e convertendo todas as palavras para letras minúsculas. Isso aí vai te fazer normalizar, vai deixar tudo igual. Mas por que isso, Luana? Bom, para análises que dependam apenas da frequência de palavras, essa abordagem melhora o desempenho geral. Então, você não precisa comparar palavras que estão, por exemplo, com a primeira letra em maiúsculo, com ela toda em minúsculo, por exemplo. Isso dá mais trabalho para a máquina, tá? Isso faz demorar o treinamento do modelo, ok? E como eu já expliquei para vocês anteriormente, lá no módulo de Machine Learning, tudo isso aqui é custo, ok? Mas tem um ponto fraco. Olha essa frase aqui da própria Microsoft. A senhora Rosa plantou uma rosa. Então, aqui eu tenho a palavra rosa duas vezes, uma como um substantivo próprio e a outra como um substantivo comum.
Ambas são substantivos, mas o significado semântico delas é muito diferente, né? Então, aqui a senhora Rosa é um ser humano e a rosa é um vegetal. Se a gente faz essa questão da normalização, o algoritmo não consegue identificar. Bem, não é que ele não consiga, ele identifica, mas ele pode se perder ali no significado semântico do seu texto. Mas, como diz aqui a observação, se a tua análise depende só de frequência de ocorrência de palavras, aí é válido você fazer isso, porque você vai comparar a rosa com rosa tudo em minúsculo e pronto, inclusive em banco de dados. É muito comum a gente fazer isso. Então, quando eu quero fazer uma query, que eu quero puxar do banco uma determinada palavra, mas essa palavra é de entrada livre por um usuário, eu normalizo. Na query, eu coloco uma função que ou vai jogar essa palavra para maiúscula, toda para maiúsculo ou toda para minúsculo. E aí eu vou comparar. E na hora de comparar, ou eu vou escrever tudo em maiúsculo, ou eu vou escrever tudo minúsculo, conforme a função criada. Então, isso aí a gente ganha em desempenho, não só em banco de dados, como também no treinamento de um algoritmo, tá bom? E aí a gente tem essa segunda observação aqui, a remoção de palavra irrelevante. Stop words são palavras vazias que não adicionam nenhum significado, principalmente semântico, né, para o nosso algoritmo. Então são palavras como há, uns, umas. São, como a gente pode dizer, são palavras que a gente pode inferir, né? Então, quando a gente fala uma palavra, por exemplo, foram ao cinema, a gente sabe que eles foram ao cinema, é mais ou menos por aí. O computador, ele sabe identificar essas palavras vazias. Então, quando a gente tira essas palavras que dão pouco significado semântico aí para o nosso texto, a gente tem uma forma mais eficaz de treinar em cima desse texto e gerar um modelo, tá bom? Então, aqui ao final, ao excluir essas palavras, uma solução de análise de texto pode ser mais eficaz, como eu falei para vocês, de identificar palavras importantes. Beleza? Então, é isso aí que é a tokenização. Outra coisa importante que eu tenho para falar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui sobre a tokenização, é o seguinte, a máquina, ela treina tanto em cima do texto, ela treina tanto em cima de vários textos, de várias bases de dados que ela sabe a probabilidade de uma palavra vir após a outra ou anterior a outra palavra, tá? Porque ela já treinou várias e várias vezes, então eu posso falar assim, bolo de XX. Bolo é um token, né? E aí, quantas palavras com significado? Veja que se a gente remover a palavra de, né, a gente está tirando uma palavra que agrega a pouco significado semântico, como na segunda recomendação da Microsoft, né? Então, eu posso ter bolo, bolo grande, bolo pequeno, bolo de chocolate, bolo de maçã, enfim, são várias palavras que provavelmente apareceriam depois da palavra bolo. Eu não falaria bolo computador, entende? Então, tudo isso é tokenização. De tanto a máquina fazer isso, separar palavras e combinar umas com as outras, ela sabe a probabilidade de uma palavra aparecer depois ou antes de uma determinada palavra. É assim que a máquina treina e ela consegue entender o significado das coisas, tá bom? Espero que tenha ficado claro. A gente vai depois entrar em cada uma dessas funcionalidades aqui, tá bom? Na próxima aula a gente volta detalhando mais. Grande abraço, até lá!